Fala galerinha, beleza? Mais um vídeo do canal Na Geografia Não Existem Coincidências, apenas fatos. Hoje, esse vídeo que eu tô gravando para vocês tem tudo a ver com aquele vídeo que eu gravei sobre Guerra Fria. Na verdade, eu vou fazer um resumo de 3 eventos históricos muito importantes que estão completamente relacionados com o período de Guerra Fria. Tudo bem? Vocês vão perceber que a Guerra Fria, que eu expliquei naquele outro vídeo, que foi um conflito entre Estados Unidos, União Soviética, em que eles não brigaram, em que eles não se enfrentaram diretamente, esse vídeo vai provar que essa guerra não foi tão fria assim, tá bom? Eu vou falar de 3 conflitos, 3 eventos que foram um tanto quanto sangrentos. Então, são eventos que indiretamente estão completamente relacionados ao período de Guerra Fria, beleza? E o primeiro deles é Revolução Cubana. A gente vai falar agora, pessoal, de Cuba, que é uma ilha muito próxima dos Estados Unidos, como vocês podem ver. Essa localização estratégica muito próximo dos Estados Unidos, que era um dos protagonistas do período da Guerra Fria, fez com que o opositor, a União Soviética, ficasse bastante interessada em se aliar a essa ilha que estava tão próxima dos Estados Unidos. Mas antes, para fazer sentido para vocês, vamos voltar um pouquinho no tempo. Vocês precisam saber que Cuba, assim como quase todos os países da América Latina, exercia um papel para as grandes potências, para os países mais ricos e desenvolvidos da época, de fornecimento de matérias-primas. Cuba não era diferente. A relação que Cuba tinha com os Estados Unidos até a Revolução, que aconteceu no ano de 1959, era uma relação muito de fornecimento de matéria-prima. Então, eles tinham um relacionamento muito amigável. Os Estados Unidos compravam matérias-primas de Cuba. Amigável do ponto de vista dos governos, né? O presidente, o ditador, na verdade, da época de Cuba, que se chamava Fulgêncio Batista, tinha muita aliança, era muito amiguinho do presidente dos Estados Unidos na época. Se a gente for analisar, o presidente, os políticos da época em Cuba, nesse período, viviam muito bem. Mas a população cubana vivia muito mal, né? Era um país pobre, explorado por mais um país rico, fornecendo matérias-primas e que não estava conseguindo se industrializar, não estava conseguindo melhorar sua economia, porque era justamente isso que os Estados Unidos não queriam. Os Estados Unidos queriam comprar as matérias-primas de Cuba, não só com Cuba, tá gente, mas com vários outros países, mas especificamente para vocês entenderem, essa era a relação que existia entre Estados Unidos e Cuba. Os Estados Unidos compravam as matérias-primas de Cuba e as industrializava para vender os seus produtos e enriquecer cada vez mais. Era essa a relação que a gente tinha, beleza? O que começou a acontecer? Várias pessoas dentro de Cuba começaram a se incomodar com isso, natural, né? A gente se incomodaria também. Então, se a gente está vendo que as pessoas do governo estão se beneficiando, estão tendo uma qualidade de vida boa, e a gente, população, não está conseguindo atingir, né? Conseguir ter os mesmos benefícios, é óbvio que a gente vai tentar se rebelar de alguma forma. E aí que entram alguns nomes importantes. Acho que vocês já ouviram falar, por exemplo, em Fidel Castro e Che Guevara. Claro que esse vídeo é um resuminho, tá? Eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu queria que vocês entendessem que essas duas figuras, esses dois personagens foram muito importantes para conseguir fazer a própria Revolução Cubana. Então, eles quiseram, de alguma forma, derrubar o governo do Fulgêncio Batista para que a vida da população de Cuba melhorasse. Faz sentido, certo? Muito bem. O que aconteceu? A União Soviética, acompanhando todo esse movimento, né, desses guerrilheiros querendo derrubar o governo do Fulgêncio Batista, porque estavam muito incomodados com os Estados Unidos, e por isso que na geografia não existem coincidências, apenas fatos, a União Soviética começou a apoiar esse movimento e começou, óbvio, a influenciar o movimento com todos os ideais socialistas. Lembram que essa era uma guerra ideológica, Guerra Fria, estou falando. Ou seja, o movimento do Fidel Castro e do Che Guevara começou a ficar completamente pautado com relação aos movimentos socialistas, que tinha muito a ver mesmo com a proposta que eles estavam tendo, de melhorar a vida da população, enfim. A União Soviética, na verdade, não fez isso porque ela estava com dozinha das pessoas que estavam em Cuba. Ela fez isso porque ela sabia que se Cuba ficasse do lado dela, ela ia conseguir ter um aliado muito próximo do seu arquirrival, que eram os Estados Unidos. E foi o que aconteceu. Cuba conseguiu fazer a revolução, conseguiu tirar o Fulgêncio Batista, que era o ditador da época do governo, do poder, e Fidel Castro conseguiu colocar os seus ideais socialistas dentro do governo, o que se perpetua até hoje. Como eu disse, isso é um resumo, mas desde 59 até os dias de hoje, pessoal, Cuba tem péssimas relações com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, colocaram várias sanções,
várias questões para que a economia de Cuba ficasse destruída, mas enquanto a União Soviética estava muito poderosa, Cuba ficou muito bem. Só com o fim da União Soviética que Cuba entra numa situação econômica muito complicada, o que se perpetua até os dias de hoje. Mas é só para vocês entenderem que, dentro do contexto de Guerra Fria, a Revolução Cubana ela se torna um exemplo muito claro de como que se deu essa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Ou seja, nesse caso, ponto para a União Soviética. Próximo conflito, Guerra das Coreias. A gente vai falar agora, pessoal, sobre um conflito que separou as Coreias em Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Esse conflito aconteceu entre 1950 e 1953. Na verdade, não acabou ainda, mas o grande problema aconteceu durante esse período que eu acabei de falar para vocês. Tá certo? Bom, com relação à Guerra das Coreias, logo após a Segunda Guerra Mundial, esse pedacinho, porque a Coreia era um país unificado, a Coreia era um país só, tá? Até o final da Segunda Guerra Mundial, 1945, então até a segunda metade do século XX, a Coreia era um país só. Ali, bem no cantinho, aquela península, tá vendo? Pois bem, um país só que sempre sofreu influências de países vizinhos. O Japão invadiu, quis dominar, a China tá ali do lado também, enfim. Todo mundo sempre quis dominar esse pedacinho que hoje a gente divide em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Mas até esse período, eles eram um país só. Por conta de todo o conflito da Guerra Fria, de exercer influência dentro de territórios, né, os Estados Unidos querendo exercer a influência do capitalismo, e o socialismo, através da União Soviética, querendo mostrar que era melhor, o que aconteceu? A parte norte era influenciada e era ajudada pela União Soviética e pela China. Se vocês olharem, né, como eu sempre digo, na geografia não existem coincidências, a localização ela é crucial, né? Dá para vocês perceberem aqui ó, que o fato de fazer fronteira faz todo sentido que a Coreia do Norte, a parte norte, fique do lado do socialismo porque faz fronteira com países que são socialistas. A própria China tinha acabado de fazer a sua revolução. A Revolução Chinesa aconteceu em 1949. É que isso é assunto para um próximo vídeo. Mas China, União Soviética, estando ali fazendo fronteira com a Coreia do Norte, estavam ajudando esse território e, óbvio, querendo influenciar essa parte do território a se tornarem socialistas, enquanto que a parte sul estava sendo ajudada pelos Estados Unidos. Voltando a falar de localização, né? Pensem que os Estados Unidos estavam em desvantagem. A gente está na Ásia, a gente está longe da América. É claro que ali dentro daquele contexto era muito mais fácil para os soviéticos, para os chineses, para o socialismo, portanto, vencerem esse conflito do que para os capitalistas, do que para os sul-coreanos. Tudo bem? Então vamos lá, o que aconteceu? A princípio, a Guerra das Coreias, lembrando que, como a Guerra é fria, os Estados Unidos não brigaram com a União Soviética e vice-versa. Mas no fundo, eram eles que estavam brigando. A gente vai perceber que com essa influência, com essa ajuda que os socialistas davam para a parte norte e os capitalistas davam para a parte sul, o que aconteceu? Na verdade, eles incitaram essa divisão, mas o que as Coreias na verdade queriam era voltar a ser uma Coreia só. Só que aí, como eles já estavam sendo muito influenciados e ajudados, eles queriam se unificar, os coreanos eu digo. Só que os norte-coreanos queriam que os sul-coreanos fossem socialistas e vice-versa. Ou seja, deu pau. Certo? Então, a Coreia do Norte queria que a parte sul se tornasse socialista e a parte sul queria que a parte norte se tornasse capitalista. E eles brigaram muito, mas muito mesmo, com relação a essa disputa ideológica. O que aconteceu? Com o desenrolar de todo o processo, não se esqueçam que, na verdade, muitas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? A gente está falando aqui de Revolução Cubana, Guerra das Coreias, mas na história tudo acontece junto e misturado, e esses eventos influenciam um no outro, tudo bem? Então o que vai acontecer? Ao longo do período, ao longo de todo esse processo, a União Soviética foi se desgastando, tudo bem? Então, aos poucos, toda a ajuda que a Coreia do Norte tinha com relação a essa disputa com relação à Coreia do Sul foi se enfraquecendo. O que a gente percebeu? Embora a gente fale que a Guerra das Coreias durou de 1950 a 1953, esse conflito não acabou. Em 53 eles assinaram um acordo lá de trégua, mas não assinaram um acordo de paz. Eles ainda estão em guerra. Em 2018, há pouco tempo, eles ensaiaram lá um acordo novamente para colocar um ponto final nessa história, mas isso não saiu do papel, ficou só na conversinha mesmo. Então, o
que a gente observa para a gente colocar um ponto aí nesse placar entre União Soviética e Estados Unidos? A gente vai perceber que eles brigaram, mas conforme a União Soviética foi se enfraquecendo, a Coreia do Sul começou a se destacar. Aliás, a Coreia do Sul tem um nível de desenvolvimento econômico invejável, né? A gente tem um nível de industrialização, desenvolvimento tecnológico, investimento em educação, que fez com que a Coreia do Sul desse um salto em IDH absurdo. Então, nesse caso, ponto para o capitalismo, ponto para os Estados Unidos. Próximo vídeo, Guerra do Vietnã. Agora a gente vai falar de um conflito, de um país bem pequenininho lá no Sudeste Asiático, que, coitado, estava vindo de um outro período de guerra bastante complicado. O Vietnã, pessoal, como vocês podem ver aqui no mapa, ele fazia parte de uma outra área chamada Indochina, que hoje ficou dividida como Vietnã, Camboja e Laos. Mas nesse período em que esses três países estavam dentro da Indochina, existia uma influência, uma dominação muito grande da França. A França colonizou e explorou esse território. A Guerra da Indochina, na verdade, foi uma guerra para que essa região do Sudeste Asiático se tornasse independente da França. Quando isso aconteceu, a Indochina se torna independente e se divide em três países diferentes: Vietnã, Camboja e Laos. Como eu disse para vocês há pouco, lembrem-se que na história tudo está acontecendo ao mesmo tempo e os eventos influenciam uns nos outros. A disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética também respingou na questão da independência do Vietnã. O norte do Vietnã, quando o Vietnã se torna independente, começou a ficar muito familiarizado e muito interessado nos ideais socialistas, enquanto que a parte sul não gostou muito disso. Muito parecido com a Guerra das Coreias. Tudo bem? Então a parte norte queria ser socialista e a parte sul queria ser capitalista. E aí aconteceu algo muito parecido com a Coreia. Tudo bem? Eles começaram a brigar e começaram a tentar convencer que a sua ideologia era melhor do que a outra. Basicamente, foi isso que aconteceu. Só que, diferentemente da Guerra das Coreias, os Estados Unidos se envolveram diretamente nesse conflito, nessa guerra. Tá? Esse conflito aconteceu de 1959 a 1973. Se vocês perceberem, esse é o terceiro evento que eu estou falando dentro desse vídeo de resumos, né? Tá tudo muito próximo. Esses eventos todos, esses fatos históricos todos que eu disse para vocês, estão muito próximos uns dos outros, para provar mesmo que tudo acontece junto e misturado. Nesse caso, então, os Estados Unidos, eles estavam sim ajudando a princípio, fornecendo armas. É muito bom que fique claro isso para vocês, tá? Retomando inclusive as coisas que nós dissemos na Guerra das Coreias, era a Coreia do Norte brigando com a Coreia do Sul, mas as armas da Coreia do Norte eram fornecidas pela União Soviética. As armas da Coreia do Sul eram fornecidas pelos Estados Unidos. Tudo bem? Na questão do Vietnã, no começo também era assim. Então as armas, todos os subsídios bélicos que eles precisavam eram fornecidos pelos seus aliados, que no caso eram os soviéticos, e na parte sul vinha dos Estados Unidos. Só que aí os Estados Unidos começaram a temer, pessoal, que a influência socialista ganhasse proporções muito grandes. E aí a Ásia inteira, por exemplo, se tornasse socialista. Isso amedrontou muito os Estados Unidos. Ou seja, eles começaram a tentar inventar desculpas para entrarem na guerra de maneira mais direta. Lembrando que não era uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Os Estados Unidos estavam brigando com o Vietnã. Mas no fundo, o seu real rival eram os soviéticos. Ok? Então o que aconteceu? Os Estados Unidos, extremamente poderosos. A gente tem uma estimativa, para vocês terem uma noção, que foi lançado entre a Guerra da Indochina e a Guerra do Vietnã, nesse pedacinho do Sudeste Asiático, 3 vezes mais bombas do que o período da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, realmente essa galera sofreu muito, foi um período muito sangrento. Pra vocês perceberem o medo que os Estados Unidos tinham de que essa região se tornasse socialista por inteiro, tá? Então o que aconteceu? Eles começaram a inventar desculpas para entrarem direto, de cabeça na guerra, e estavam brigando com o Vietnã. Tem vários filmes que os Estados Unidos fizeram, né, depois, porque se a gente for analisar, galera, os Estados Unidos perderam a guerra. E isso, para eles, um povo tão patriota, um povo tão, né, que se acha tanto, isso é uma vergonha absurda. Como que um paizinho pequenininho no Sudeste Asiático ganha de uma potência como os Estados Unidos? Na verdade, se a gente tivesse tendo essa aula de geografia da perspectiva dos Estados Unidos, eles não diriam que eles perderam, eles preferiram sair da guerra.
Porque lá no comecinho da década de 70, pessoal, começou a ter aquele movimento hippie de paz e amor. Os estadunidenses, a população civil, eu digo, começou a fazer uma pressão com relação ao governo para que os Estados Unidos saíssem desse conflito. Por que que eles estavam perdendo entes queridos, exército, dinheiro, por um conflito que para eles não fazia sentido? Então, a pressão popular que os Estados Unidos sofreram nessa época, aliado também à questão de que eles não estavam muito acostumados, né? O Vietnã é um país muito úmido, muito quente, com uma vegetação bastante densa, floresta tropical. Quando o exército estadunidense ia para o Vietnã, ele tinha muita dificuldade de se locomover, de lidar com aquela condição climática que era completamente diferente do que eles estavam acostumados nos Estados Unidos, né? Então, quando vocês colocam tudo isso na conta, vocês vão perceber que a potência estadunidense foi se enfraquecendo e decidiu sair. Então, por isso que a gente fala que os Estados Unidos perderam a Guerra do Vietnã. Porque nesse placar que a gente está computando ponto para a União Soviética, porque o Vietnã do Norte conseguiu se sobressair e fez com que a parte sul também se tornasse socialista. Hoje a gente pode dizer que o Vietnã como um todo é um país socialista com características um pouco diferentes. Ele foi se adaptando a algumas realidades, mas que precisam ser explicadas com mais calma no próximo vídeo. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês esse resumo dos 3 conflitos: Revolução Cubana, Guerra das Coreias e Guerra do Vietnã. Aguardem os próximos vídeos, não esquece de dar um like nesse, e se você não é inscrito ainda no canal, corre lá!